Oferecimento CIEAN. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cultura do empreendedorismo entre os jovens. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. A média de idade é 25 anos. Liderança e inovação são suas características. Esse é o perfil do jovem empreendedor, que está criando um novo jeito de fazer negócio com empresas de inovação, chamadas de startups. Cursos preparatórios, ideias inovadoras, planejamento aliado à ousadia e talento fazem com que esses jovens ganhem cada vez mais espaço no mundo do business. E para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje a Nanda Carvalho, que é psicóloga, empresária e presidente da Associação dos Jovens Empresários do Amazonas. Seja muito bem-vinda ao programa Ponto de Equilíbrio. Obrigada, Marcelo. É um prazer participar do seu programa. E para debater conosco, Fernando Lindoso, que também é empresário, faz parte desse movimento jovem e também é advogado, né? Isso. Um prazer estar aqui participando do programa. A primeira pergunta. Ananda, qual é a tua avaliação sobre a cultura do empreendedorismo entre os jovens hoje? Bom, entre os jovens, a nossa percepção enquanto empresário, estamos aí liderando também movimentos empresariais jovens, é que ela vem crescendo muito. A CONAGE, que é a nossa confederação, e a AGE, ela se baseia por algumas pesquisas. E aí, duas pesquisas que a gente sempre usa, tanto com a CONAGE quanto o SEBRAE, enfim, todo o sistema S que mexe com empreendedorismo, é a pesquisa GEM, Pesquisa Global de Empreendedorismo, que é feita em 69 países, inclusive o Brasil, e a pesquisa da Endeavor, que é um observatório de como é que está o raio-x também do empreendedorismo. E um dos pontos que eles colocam lá nessa pesquisa é a questão da motivação para empreender. Então, hoje, o jovem já vê o empreendedorismo como uma opção de carreira, coisa que a gente não via antes. Então eles fizeram Antigamente o jovem já pensava no emprego público, enfim, alguma posição com mais conforto, hoje ele assume riscos. Exatamente. E eles identificaram que a motivação é a questão de autorrealização e independência. Esse é um ponto. E aí na pesquisa mostra um dado interessante. Dentre as 4 pessoas que eles entrevistaram, a cada 4, 3 diziam que gostariam de montar um negócio próprio. Jovens. Então a gente vê que essa cultura entre os jovens, ela vem crescendo muito. E Fernando, quais são os maiores desafios que esse jovem que chega no mercado para empreender enfrenta? Eu acho que, sem dúvida, um dos maiores desafios é a falta de preparo que essa cultura que é imposta aos jovens brasileiros do funcionalismo público e etc. Essa dificuldade de empreender em várias situações, em relação à coragem, que é uma das coisas que... Querer ser empresário, muitos jovens querem, mas falta coragem. Por quê? Porque no nosso país é muito difícil. Existem várias barreiras, existem várias situações que fazem com que os sonhos e a vontade de empreender sejam travados por essa dificuldade. E quais são as principais causas de fracasso do jovem empreendedor? Eu acho que entre as principais barreiras está nesse preparo. Nessa mesma pesquisa que eles falam que pelo menos 3 jovens gostariam de empreender, mais na frente eles fazem uma outra pergunta. E daqui a tantos anos, você vai abrir sua empresa? Aí o cara já para e fala, provavelmente sim. Então quer dizer, você não se sente preparado, você tem vontade de empreender, mas de forma alguma você está preparado, seja na educação de base, seja academicamente. Então nosso problema, capacitação, você ser formado para ser empreendedor. No Brasil ninguém é. E quando você pensa no empreendedorismo como uma possibilidade, você tem um ambiente regulatório caótico. A gente costuma brincar que empreender no Brasil é um ato de heroísmo, porque você vai lá para você abrir sua empresa, você nem começou a faturar, já tem imposto para pagar, já tem alvará. Eu particularmente acho absurdo você ter que contratar numa empresa que está iniciando um contador para entender o teu sistema tributário do teu país. Nada contra os contadores, pelo amor de Deus. Eles têm o seu valor, principalmente quando vai falar os números da tua empresa para você tomar decisão. Mas, para uma empresa que está começando, você tem que ter um custo mais só para simplesmente entender como é que funciona. Então, eu acho que esse ambiente regulatório é uma das principais causas. Como nós não somos preparados para lidar com isso, a gente começa do jeito que acha que vai dar,
Quando chega na hora, sabe que não é assim, e aí, ó, aí vai ao fracasso. Muito bem dito. E, Fernando, fatores de sucesso existem? Eu acho que o maior fator de sucesso que tem em relação ao jovem é justamente essa vontade, essa energia que o jovem tem. E isso é muito importante quando você vai empreender, é você ter essa coragem, ter essa determinação. Essa coragem esbarra nessas situações que a Ananda levantou, mas eu sou um exemplo, eu levo para a minha vida. Eu comecei sem ter essa estrutura toda, e com o passar do tempo é que eu fui me encaixando. Já são quantos anos empreendendo? A minha primeira empresa vai fazer 5 anos em outubro. Você está com que Começou bem idade? jovem. Eu tenho 25 anos. A idade da Ananda eu sei, mas eu não vou falar porque é delicado. Mas eu sei que ela é muito jovem e pela fala dela vocês têm visto, vocês já estão vendo o quanto ela já amadureceu nesse processo, que é um processo de acertos e erros, de aprendizado, enfim, né? Sem dúvida nenhuma, mais erros do que acertos. Eu costumo dizer que o empreendedor no Brasil, ele aprende errando. Infelizmente, né? Eu passei anos, assim, desde os meus 16 anos, meu primeiro estágio, eu trabalho com empreendedorismo. Só que do lado de trás do balcão. E quando eu conheci a Conage, quando eu comecei na AGE, os caras me inspiravam. Eu falei, meu Deus, tem gente tão jovem quanto eu, que não está ligado a partido político nenhum, 100% empresário, querendo empreender um Brasil melhor, eu quero embarcar nessa. E aí eu me inspirei para empreender do outro lado. E aí, Marcelo, quando eu passei a estar do outro lado, muitas coisas do que eu orientei eu não orientaria hoje, não. Eu falaria completamente diferente. Então, assim, são coisas que a gente aprende na dor às vezes. E a propósito, qual é a agenda de trabalho da Associação do Jovem Empresário no Amazonas? Muito boa. A AGE, ela trabalha, assim como a Conage, em 3 pilares. Qual o objetivo? Estimular o empreendedorismo jovem e fortalecer as empresas da rede. Né? Hoje nós temos mais de 40 empresas de indústria, comércio e serviço dentro da AGE e a gente quer que esses jovens empresários cresçam, sejam mais competitivos e sustentáveis. Então a gente trabalha com eles capacitação, representatividade, ou seja, qual é a voz, quais são as dores, quais são os pain points dos jovens empresários. São esses? Então vamos falar, vamos articular. Inclusive hoje mesmo está sendo votado lá a simplificação do simples. A Conage está lá em peso, representando os jovens empresários. Vamos ver se sai, né? E o relacionamento, que dentro da pergunta que você fez anteriormente, eu acho que é uma característica, Fernando, nossa, assim, do jovem. Ele tem uma facilidade de fazer relacionamento, ele vai fazer negócio na mesa do bar, ele vai ali pro cafezinho, entendeu? Ele sai de trás da mesa do escritório, isso é uma característica do jovem. Muito bem. E assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN.